Olá, bem-vindos a mais um podcast Riqueza com Certeza. Com Marina e Gustavo Couto. E hoje o nosso assunto vamos falar sobre a importância do treinamento, de como você aprende uma carreira ou negócio para que você tenha sucesso nessa carreira ou negócio. Sucesso, palavra-chave. Como você começa faz muita diferença e aonde você vai chegar. Então, como você é introduzido, apresentado, treinado em uma carreira ou num modelo de negócio faz muita diferença em onde você vai chegar em relação ao sucesso. E é disso que a gente vai falar hoje. E para você ter sucesso, você não quer ser um funcionário ou um profissional ou um empreendedor mediano. Você quer estar acima da média. E tudo depende de como você aprende, com quem você aprende, quais são os processos que são colocados na sua frente para você atingir esse ponto de acima da média. E, infelizmente, um dos grandes problemas aqui nos Estados Unidos para o corporate America em geral, ou seja, as empresas corporativas, o mundo corporativo americano, é a falta de treinamento. E aí você aprende na marra. O que eles chamam em inglês de on-the-job training, ou seja, aprende fazendo o trabalho. Que pode ser uma coisa boa, vamos abrir um parêntese disso mais lá na frente, se feito da maneira certa. Mas on-the-job training, aprender na prática e aprender na marra são duas coisas diferentes. No meu caso foi aprender na marra. O primeiro emprego que eu peguei aqui nos Estados Unidos não foi assim, tá aqui o treinamento, tá aqui o protocolo, tá aqui o processo. Foi basicamente assim, que bom que você sabe mexer com software, tá aqui esses programas que a gente comprou, não sabe nem usar, tá aqui embalado, toma, instala no computador e se vira. E vamos começar a produzir. E assim eu comecei a trabalhar. Sorte que tinha um outro cara, que era o Igor, um russo, com um pouco mais de experiência do que eu na parte de web design, web graphics, que foi me ajudando e mostrando o caminho. Se não tivesse ninguém, eu ia ter que me virar fazendo na marra. Esse é o treinamento que eu conheci no primeiro emprego. Como foi o teu primeiro emprego, Marina? Olha, e aí eu acho que ainda, quando você tem um emprego, uma coisa um pouco mais técnica, você ainda tem uma sorte de que pode ter um manual do software, né? Uma coisa para você seguir passo a passo. No meu caso, o meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos foi como account manager. Então, era um trabalho muito de lidar com pessoas, de lidar com o pessoal de vendas e lidar com os clientes. Então, qual o manual de lidar com pessoas? Não tinha muito manual de nada. Pensem realmente, responde ao que vier. O que vai vindo para você, você vai dando um jeito de fazer, vai perguntando, obviamente, para pessoas e tudo mais. Então, foi bem descobrindo, errando e aprendendo com os erros e dando cabeçada e vamos lá. Foi o famoso na marra. Foi bem na marra. Te vira que tem que dar jeito. Se você não der o jeito, você vai ser colocado para fora. E aí é difícil você ter sucesso, a não ser que você já tem aptidão para aquela carreira, aquela profissão e vai aprendendo um pouco mais, ou você busque fora da empresa, fora do emprego, um aprimoramento, um aperfeiçoamento profissional, um melhoramento de carreira. É ou não é? Exato. Assim como você teve alguém que te ajudou, eu também tive a sorte de ter pessoas do meu lado que trabalhavam comigo, ou meus supervisores e chefes que eram pessoas maravilhosas e tiveram paciência nesse início e tiveram muita disponibilidade de realmente, às vezes uma pessoa nova na empresa tá ali para ajudar, mas ela no início dá mais trabalho, porque ela tem que ser treinada, ela tem que ser mentoreada, e tiveram esse tipo de paciência, esse tipo de entendimento, de saber que tinha que passar um pouco mais de horas comigo no início para depois eu estar caminhando sozinha. Mas nem todo mundo tem essa sorte e encontra bons líderes e bons mentores nesse sentido. Ou bons colaboradores, colegas de trabalho, que estão ali querendo ajudar alguém que está chegando. Versus vendo como uma concorrência, por exemplo. Infelizmente, no mundo corporativo, você vai ter gente que vai te ver como concorrente. E não quer que você se sobreponha, que tenha sucesso, que tenha resultados. Eu te ver como uma ameaça. E acho que mais ainda como imigrante, né? Dependendo de com quem você está lidando, ainda tem aquele sentimento, esses imigrantes vieram aqui, pegaram o emprego dos americanos, eu sou americano, tenho dificuldade para arrumar emprego por conta disso, daquilo outro. Então tem muitos desafios ali para você aprender e ter sucesso na profissão e na carreira. O outro extremo de não ter treinamento nenhum é ter treinamento demais e você não aguentar mais treinamento teórico para nada. Que foi uma outra experiência que eu tive. Essa experiência eu não tive. Quando eu fui trabalhar na IBM, fazendo consultoria de projetos, gerência de projetos, atendendo uma conta da American Express. Eu lembro que assim que eu entrei no departamento, ou no grupo ali daquele projeto, os caras falaram, tá aqui todo o programa de treinamento que eles têm,
um monte de vídeo e tutorial, e vídeo e tutorial, e vídeo. Nossa, quase que eu não aguentava mais ouvir aquilo. E aí o cara falou, só me liga, o Program Manager, né? O cara que gerenciava os gerentes de projeto. Só me liga daqui a 3 meses, no mínimo 3 meses. Quero que é nem não ouvir, quero nem ouvir você, cara. nem vou te colocar na frente do cliente, enquanto você não souber todos os processos e programas. E aí foi um processo assim, ó. Haja paciência para engolir treinamento teórico. Treinamento teórico, como funciona o sistema, como funciona isso. Aperta o botão daqui, aperta o botão dali. E era aqueles treinamentos que não tinha como skip. Não tinha como passar batido. Tinha que assistir o vídeo inteiro. E era vídeo de PowerPoint. Chato que delícia. Pra caramba. Não sei como eu sobrevivi. Você sobreviveu. E depois comecei a ter progresso e sucesso, não com todo aquele aprendizado ali, mas com as experiências que eu já tinha. Não era uma mudança de carreira. E essa questão de ter sucesso é mais difícil ainda se você está mudando de profissão ou mudando de carreira. E para muitos de nós que viemos do Brasil para os Estados Unidos, obviamente, a gente acaba sendo forçado a se recriar, se retransformar e aprender. E muitas vezes essa recriação da tua personalidade nos Estados Unidos acaba incluindo uma nova carreira, uma nova profissão. E aí, se você tem que fazer essa transição de carreira, mudar de profissão sem treinamento, como é que faz isso? Porque pelo menos quando você teve essas experiências, tinha alguma experiência anterior que você pode se apoiar naquilo. E quando você não tem experiência anterior, e quando você está começando alguma coisa do zero, eu, por exemplo, no meu primeiro emprego não tinha experiência naquilo que eu estava fazendo. Foi bem do zero mesmo. E, gente, não tinha um manual nem para contar história, nem para remédio. Tinha manual de nada. Foi tudo muito, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E fuçando e tudo mais. Se você nem tem essa... E aí é que os americanos falam que dão tanto valor àquela personalidade que eles chamam de self-starter, né? Aquela pessoa que é independente, que vai lá e faz, porque senão, se a pessoa não for assim, ela não sobrevive. Se você não é do tipo que fuça, que tem um pouco de confiança suficiente para dizer, pode ser que eu erre, mas pelo menos eu vou tentar, porque eu não vou ficar aqui parada esperando a informação cair no meu colo. Se você não for assim, é difícil você ter sucesso no mundo corporativo aqui nos Estados Unidos. Se você souber assim, olha, só vou fazer quando eu souber tudo. E aí não tem treinamento de tudo, e aí... Aí a pessoa não faz nada. Vocês pegaram, né? Como que a gente fez para mudar essa visão de treinamento, de programa de treinamento na nossa agência, na agência Brasilionaires com a Five Rings Financial? Quando a gente começou na Five Rings Financial, já me surpreendeu que eles tinham muitos treinamentos e tinham um processo de treinamento. Sim. E o Michael Wilk, que é o fundador, o CEO da empresa, o americano, a empresa tem a sede lá em Denver, e a visão dele era treinar e capacitar pessoas novas para entrar na indústria financeira dos Estados Unidos. Essa foi a visão dele. Ele estava cansado de trabalhar com gente que vinha de uma empresa já com experiência, já com a licença, e aí tá aquela questão de ficar tentando roubar profissionais de outras empresas. O negócio era treinar gente nova. Sim, ele foi alguém que entrou na indústria financeira muito novo, sem experiência nenhuma anterior na área, e alguém deu a chance a ele de ensinar ele do zero, sem experiência, num modelo de treinamento que foi o que criou ele como profissional. E depois ele acabou desviando um pouco, chegou a trabalhar na indústria financeira, como você falou, em outros modelos, chegou a treinar, a ter na empresa dele dezenas de milhares, tipo 20 mil agentes, mas muitos deles nesse modelo de tipo assim, eu só já quero quem já sabe. Só absorvendo tipo, quem já tinha já quero quem já sabe. E ele não queria mais trabalhar assim. Ele viu a necessidade na indústria financeira de ter pessoas novas, não novas que eu digo somente de idade, mas novas de carreira. Pessoas que fazer a indústria financeira atraente novamente, como uma opção de carreira. Porque era uma indústria que continua, na verdade, ainda um pouco envelhecendo e morrendo, porque não existe muitas empresas lá fora, acho que quase nenhuma que eu conheça, com o mesmo modelo da Five Rings Financial, de treinar pessoas novas do zero. Porque é muito diferente você treinar alguém que não tem experiência nenhuma versus alguém que já tem experiência e só vai treinar nas particularidades da sua empresa. Eu particularmente assim. prefiro 1000 vezes treinar alguém novo que não tem vícios,
jogo de cintura, aquele jeitinho, traumas de como eles foram treinados pela indústria, porque a indústria financeira pode ter bons ou péssimos treinamentos. Os bons que eu conheço são nossos, mas a maioria são péssimos exemplos. Bem, aí, quando eu comecei, graças a esse modelo que o Mike criou, eu tive a oportunidade de começar do zero. Já sabia de finanças, já fazia meus próprios investimentos, com o nosso próprio dinheiro, mas sem nenhuma experiência de como atuar como um consultor, como atender novos clientes, ajudar outras pessoas com as suas finanças. E foi passo a passo o processo para mim no aprendizado. E aí criou para nós aquela vontade de duplicar isso para os brasileiros, assim como eu, que estavam querendo entrar nessa indústria. Duplicar no sentido de pegar o que a Five Rings já tinha, transformar nos mesmos treinamentos em português e melhorar, criar algo mais. E hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que nós temos um dos melhores programas de treinamento da indústria. O melhor. Deixa de... modéstia para os fracos. Falsa modéstia. O melhor programa de treinamento. Modéstia para os fracos. Exato. O melhor programa de treinamento. Por que eu digo que é o melhor? Porque a gente prova nos números. Quantas pessoas, em menos de um ano, entraram com a vontade de ter sucesso na nossa empresa, sem nenhuma experiência, e atingiram os níveis de novos recordes na empresa, no país inteiro, na Five Rings inteira e na indústria. Tem pessoas que surpreendem até as seguradoras com mais de 100 anos que a gente atua, que falam assim, como é que vocês conseguiram? Como é que ela conseguiu tão rápido atingir esses níveis, esses números? Por causa do processo e do programa de treinamento. O crescimento da nossa equipe em geral, como um todo, né, dos brasileiros em geral e das pessoas individualmente, como você está falando, dos resultados pessoais, são algo que realmente chama a atenção de executivos que estão em empresas centenárias e eles mesmos estão na carreira há décadas às vezes e se surpreendem com como esse modelo de treinamento funciona para pessoas sem experiência. E aí, comparando, no contraste, o que a maioria da indústria faz? Eu vou deixar a Marina compartilhar essas ideias. Fala aí, Marina. Contrastando, primeiro vamos falar o que a maioria da indústria financeira oferece de treinamento para quem está começando na carreira e como que nós criamos um modelo completamente diferente e o que é diferente do nosso modelo. Vai lá. Primeiro, o que a concorrência faz, vamos dizer assim? O que a concorrência faz é uma coisa que me abisma ainda. Mas a carreira de consultor financeiro é uma carreira muito independente, certo? Trabalhar como consultor financeiro é muito mais parecido com ter seu próprio negócio do que é com ter um emprego. Porque você não tem um chefe, você não tem um supervisor, você não tem alguém que está ali breathing down your neck, como fala assim, respirando ali no seu cangote, te dizendo o que é que você tem que fazer. O que, na verdade, é o que atrai muitas pessoas para a indústria financeira. É essa independência, é esse ter o seu próprio negócio, ser seu próprio chefe e a flexibilidade. Só que a indústria financeira lá fora pega um profissional que está procurando isso, flexibilidade, ser seu próprio chefe, que é remunerado por comissão, ou seja, de acordo com o seu resultado de acordo com o seu esforço, e quer encaixar ele numa caixa meio corporativa. No modelo corporativo. Então, quer pegar essa pessoa com todo um espírito empreendedor e independente, colocar essa pessoa para treinar dentro de sala de aula por semanas, às vezes até meses, com horário marcado. Tipo, tem treinamento todo, segunda, quarta e sexta, de tal hora até tal hora. Às vezes a semana inteira. Às vezes a semana inteira, tipo, full time. Não é pago. Não é pago, é comissionado. Então, exige dedicação full time, tira toda a parte de flexibilidade, que é uma das coisas que mais atrai as pessoas para a carreira, e começa com aquele treinamento cabeção. Como é o tratamento cabeção? Encher a sua cabeça de um monte de teoria. Imagina depois de semanas você aprendendo tudo sobre como funcionam os produtos X, Y, Z, A, B, C e as cláusulas de contrato e tudo mais. No final já tá aquela... Você já não sabe mais o que é o quê. E aí, quando finalmente conclui aquilo, é tipo assim, tá aqui o teu diploma, digamos assim, de conclusão, agora vai pro mundo e tenta mostrar isso para pessoas. Vai vender para todo mundo que você conhece. Vai vender, aí, faz uma lista de 200 nomes e vai dar um jeito de vender para essas pessoas. Boa sorte, você tá treinado e capacitado. Aí a pessoa vai, começa e de repente... Não, tem... Esse é o resultado de vendas. Nada na conta.
Porque, gente, é uma carreira de lidar com pessoas. E tudo que eles não fazem no início do treinamento é te ensinar a lidar com pessoas. Produto. O cliente, a pessoa lá fora, não quer saber que o produto funciona de certa maneira, que tem a cláusula assim, assado. Ele quer saber como que isso resolve um problema, resolve uma dor, como é que faz ele dormir de novo e tira a preocupação que essa pessoa estava perdendo o sono. É isso que os consultores têm que saber lidar e não é nada disso que eles pegam nos treinamentos lá fora. Exatamente. Agora a gente vai voltar e falar para vocês o que é o diferencial do programa de treinamento da agência Brasilionaires, da Five Rings Financial. Os pontos principais que nos transformaram na maior empresa de consultoria financeira de brasileiros para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho dos nossos patrocinadores. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiro se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Quais são os pontos principais que nós criamos que mudaram a vida das pessoas que estão começando essa carreira com os Brasilionaires? Tem três pontos e eu falo desses pontos muito no Fast Track, que é uma das aulas do nosso programa de treinamento, como é que eu chamaria? É parte do programa de treinamento. É parte do programa de treinamento. Eu não gosto nunca de chamar de aulas, eu chamo assim meio que mais de encontros, mas é uma parte do nosso programa de treinamento feita para os iniciantes. E geralmente sou eu que conduzo essa aula, então todo mês eu estou falando sobre esse assunto. Que a primeira coisa que eu gosto de falar para as pessoas é: você está no lugar certo. Você está num programa de treinamento diferenciado que vai te dar mais chance de ter sucesso. Como e por quê? Então, eu toco nesses 3 pontos. Eu vou falar dos 3 pontos, eu vou iniciar cada um e você complementa, que eu sei que você tem experiência com isso também. O primeiro ponto que eu digo é o fato da Five Rings Financial trabalhar com um modelo educacional em geral. Tá? O fato de que o primeiro contato que os nossos clientes têm com o que a gente pode fazer por eles, o que é disponível aqui nos Estados Unidos em termos de estratégias que todas as pessoas podem usar, inclusive os imigrantes, numa abordagem muito educacional. Então, a gente primeiro ensina o nosso cliente. Isso é excelente para o nosso cliente. Claro, né? Aprender sobre finanças, aprender com conveniência em eventos online, da sua própria casa, tudo isso é maravilhoso para o cliente. Mas é maravilhoso para o consultor também. Porque tem uma abordagem muito leve. Você não chega como nas outras empresas, onde eles falam, vai vender alguma coisa para alguém. Nós vamos primeiro educar. Vai sentar na frente de alguém. Na hora que você sentar na frente de alguém, você não sai de lá sem um papel assinado de alguma coisa. Sem contrato, exatamente. Sem algum Sentou, contrato. fechou. Sentou, fechou. E a gente não ensina isso. A gente ensina a educar os nossos clientes primeiro. Isso é excelente para os nossos clientes é muito bom para quem está começando. Porque existe uma leveza de saber que você está dando primeiro para o seu cliente, que você está dando informação. E isso faz muita diferença para nós que estamos treinando pessoas novas, porque o que nós precisamos ensinar de início é mais simples, né? É convidar para um evento de educação financeira, são habilidades simples que a pessoa nova que não tem experiência pode aprender sem aquela pressão, sem aquele medo. Então, isso facilita o nosso programa de treinamento. Esse é o primeiro ponto. Quando eu comecei, foi o que me atraiu para trabalhar com a Five Rings Financial. O foco na educação e não na venda de produtos. Vai acontecer uma venda de produtos? Eventualmente, sim. Mas é uma escolha de caminho que o cliente faz quando ele diz: eu quero isso para mim, eu quero esse outro, eu quero esse aqui, isso faz sentido para a minha vida. Porque ele já entendeu o espectro de finanças aqui nos Estados Unidos. Qual é o segundo ponto? É um caminho lado a lado, né? É um caminho Sim. trilhado lado a lado. Não é uma coisa de um lado só, vou te vender isso. O segundo ponto é ali, quando eu falei mais cedo, do vamos abrir um parêntese, porque o aprendizado na prática pode ser muito bom
se bem feito, né? E o nosso programa de treinamento tem um aspecto muito forte de aprendizado prático. E a gente acredita no aprendizado prático desde cedo, desde o início com os nossos consultores, por 2 motivos. Porque o aprendizado prático é o melhor aprendizado, é aquele que traz para a realidade, traz para o dia a dia aquela teoria. Existe teoria, sim. Eu não estou dizendo que os nossos consultores não aprendem como que funcionam as estratégias financeiras e os produtos que a gente apresenta. Claro que eles aprendem, sim, a teoria, mas eles veem logo como que isso se aplica. Não só esse produto funciona assim, mas como que eu falo para um cliente, e ele aprende isso participando de sessões, observando atendimentos reais, como que alguém experiente traduz aquela, digamos assim, a característica do produto em solução para o cliente, em benefício para o cliente, em resolução da dor daquele cliente. Então, ver as coisas acontecendo na prática ajuda demais o nosso consultor sedimentar melhor, solidificar o aprendizado, e tem uma porção de outras vantagens extras, como você poder ter resultados financeiros mais rápidos. É igual que o Felipe Novaes falou pra gente num dos nossos últimos treinamentos, que ele tem a carteira de piloto de helicóptero. Mas depois que ele passou na prova como piloto de helicóptero, ele não estudou um monte de manual, chegou ali e falou, vou decolar e daqui a pouco eu volto. Ele fez várias horas de voos com outro piloto experiente. E é isso que a gente faz no treinamento prático, que a gente chama de field training. É o treinamento prático com outros consultores experientes, dando novas horas de voos para aquela pessoa nova aprender a ter mais confiança, que é bom para nós, é bom para a pessoa sendo treinada e é melhor e fabuloso para o cliente. Porque mesmo ele teve o contato com a Five Rings Financial, com alguém que é relativamente novo na profissão, ele não está sendo atendido por alguém sem experiência, ele está sendo atendido por alguém com experiência que está treinando a pessoa nova. Então, tudo fecha lindamente. Agora, o terceiro ponto, que é acho que o meu favorito. É o seu favorito? Não sei se a gente vai falar o mesmo Depende do que ela vai falar. O terceiro ponto que eu queria falar é o fato do nosso treinamento ser em português. Sim. Era isso também? Isso é um dos fatores total de diferenciamento. E é engraçado que às vezes a pessoa fala assim, dá para vocês traduzirem isso do português de volta para o inglês, que a gente tem um americano novo entrando na equipe. Eu falo, gente, eu aprendi dos treinamentos em inglês. Não tem que traduzir de volta para o inglês. Eles estão todos lá ainda. Só que a gente trouxe isso para o português, mas não só para o português, para a cultura brasileira. Não é só traduzir o texto e traduzir o conceito, mas traduzir como que isso se encaixa na nossa realidade de brasileiros vivendo aqui, ou até mesmo de alguns clientes que moram no Brasil, mas querem ter um planejamento, uma estrutura financeira aqui nos Estados Unidos. E isso, para mim, se ramifica em 2 vantagens muito grandes. O fato de a gente ter criado todo esse treinamento em português. Obviamente, isso nos dá um diferencial, porque o brasileiro lá fora, que está aqui nos Estados Unidos, vai ter mais conforto, vai preferir trabalhar com alguém que fala a sua língua e entende a sua cultura. Oh, yes. Big porque difference. É muito Grande diferente. Né? Então, quando se trata do seu dinheiro, você não quer sentar com o consultor e entender 93% do que ele falou. Você quer entender 100%, porque aquele 7% pode ser a diferença e você está tomando uma decisão errada em relação ao seu futuro financeiro. Então, você quer ter a segurança de que eu entendi tudo, eu me sinto empoderada em relação ao que eu estou fazendo. Sei o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Então, isso nos dá diferencial no mercado, né? Isso nos dá vantagem no mercado. Mas o que mais toca o meu coração é que isso dá oportunidade de brasileiros imigrantes aqui terem uma carreira de alto nível profissional que talvez não tivessem a oportunidade. Por falta de um inglês muito fluente, né? Por falta de um inglês mais fluente. E a gente recebe esse feedback várias vezes. Foi inclusive um feedback específico que a gente recebeu num dos últimos cafés com gratidão aqui em casa de uma das consultoras, que ela falou, obrigada por vocês fazerem tudo isso em português, porque eu não teria condições de me desenvolver nessa carreira da maneira como eu estou me desenvolvendo, com a rapidez que eu estou me desenvolvendo, se o material, se todos os treinamentos, se tudo não existisse em português. Então, isso é incrível a gente poder. Realmente, é um grande diferencial. Oferecer essa oportunidade. Bem, vamos concluindo por aqui. Foi muito bom bater esse papo com você, meu amor da minha vida, a respeito de como que você pode ter mais sucesso com a base de programa de treinamento
feita, correta. Preciso complementar. Então, complementa antes de você, fechando a caixa aqui. Antes de você... Nossa, tão abrupto esse teu fechamento. Quase meia Eu acabo hora de já falar... bate-papo. Não tem problema. Quando o papo é bom, quando o tempo é bom, as pessoas ouvem. Mas uma das coisas que eu falo também lá no Fast Track, que é muito importante dessa questão. Então, o assunto hoje era a importância de um bom treinamento, do treinamento certo para você se desenvolver numa carreira. Então, eu queria fechar dizendo que a gente vê muito lá fora, inclusive pessoas que vêm de outras empresas tão machucadas, tão quase que traumatizadas. Algumas traumatizam tanto que elas não querem mais nem saber dessa carreira. Algumas a gente consegue salvar. Mas as pessoas vêm tão traumatizadas porque o que acontece? Elas encontraram uma carreira fantástica. A carreira de consultoria financeira é fantástica. É um veículo fantástico para você se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, financeiramente. Mas elas não encontraram a maneira de se desenvolver, o programa de treinamento certo nessa carreira. E o que acontece? Elas não tiveram sucesso, elas encontraram frustração na carreira. E aí elas saem achando que o problema era elas. Eu não dei conta de fazer. Não era pra mim. Nossa, todas aquelas esperanças, aquelas expectativas que eu coloquei, eu achei que ia ser o meu veículo para me levar onde eu quero ir. E não era. E aí ela sai e vai procurar uma outra coisa, quando na verdade ela tinha sim encontrado um veículo maravilhoso. Ela só não encontrou um treinamento, um modelo, um sistema bom. E eu acho isso super, super triste. E algumas pessoas saem tão machucadas que elas não querem mais nem saber dessa carreira. E é uma carreira fantástica. Então faz muita, muita diferença como você é apresentado e desenvolvido nessa carreira. Então, se você ouviu esse podcast, está ali machucado, traumatizada, entre em contato com a gente. Nem toda empresa na indústria financeira é igual. Procura um consultor financeiro Se dê uma chance, porque se alguma vez você pensou na carreira financeira, ou trabalhou na carreira financeira e não teve uma experiência positiva, nem tudo é como você teve a experiência. Existe luz na carreira financeira, existem maneiras bem melhores e existe sucesso para você. É isso aí, galera. Vamos terminando por aqui? Vamos. Fechou? Até a próxima, pessoal. Tchau!